Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Monique Bueno, do Departamento de Comunicação aqui do Unisalesiano, e hoje nós vamos utilizar esse espaço tão importante, tão inovador aqui da nossa instituição para abordar sobre um tema de conscientização e de grande importância para toda a sociedade, que é o câncer de mama, né? Então, para isso, a gente convidou o nosso coordenador do curso de medicina, doutor Antônio Henrique Poleto, que é cirurgião oncológico, né, doutor? Seja bem-vindo para falar sobre esse tema tão importante para todo mundo. Obrigado, Monique. Para mim é uma honra estar aqui, principalmente hoje, no Dia do Médico. Muito obrigado. É verdade. Parabéns, doutor, para o senhor e para todos, né, que dão aula aqui no Unisalesiano e que exercitam com tanta capacidade essa profissão. Ô, doutor, então vamos explicar um pouquinho. A gente está no Outubro Rosa, né, que é o mês de conscientização do câncer de mama. Exato. Essa conscientização se dá porque o câncer de mama é um dos cânceres mais frequentes na mulher, né? No Brasil é o primeiro, o mais importante. Então, é muito importante que todas as mulheres saibam alguns detalhes da doença, porque é uma doença que envolve muito estigma, muito folclore, né? Então, a gente precisa esclarecer alguns pontos. Eu pediria, vamos colocar a primeira imagem. Isso, pode passar por gentileza, que aí a gente tem alguns slides aqui que são esclarecedores. O primeiro, volta um pouquinho. Sobe lá, Ju, vamos ver. Isso, vai mais um pouquinho, isso aí. Então, no Brasil, a gente tem uma estimativa mínima, né, de 67 mil casos novos de câncer novos no Brasil. Esse dado novo, né? É um dado de 2022, né, pelo Instituto Nacional do Câncer, então é um dado muito verdadeiro. Então, daí a gente conclui a importância epidemiológica que é o câncer de mama. Ele é uma doença muito frequente no nosso meio. E a maioria das mulheres, elas têm que ter consciência que o câncer de mama, apesar dele ser um câncer, ele é passível de cura e ele é passível também de prevenção. E a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Pode passar o próximo, por gentileza? Primeiro a gente começa falando o que é o câncer, né? Exemplo de outros cânceres, pode passar a próxima slide, né? O câncer ele não nasce da noite para o dia, né? Ele passa por algumas mutações, onde as células vão se diferenciando e vão se tornando autônomas. E isso, às vezes, pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 7 anos. Então, algumas pessoas elas imaginam que o câncer ele nasce da noite para o dia. E, na verdade, ele demora um período. Isso é bom, porque ele nos dá a chance de realizar o diagnóstico precoce. Pode passar o próximo, por gentileza. Então, aqui a gente tem uma imagem de uma mamografia, né, que é um dos principais exames para realizar o rastreamento, né, e diagnóstico do câncer, que é uma imagem especulada numa mamografia, que depois de investigada, depois de submetida a uma biópsia, comprova-se que é um câncer. Pode passar o próximo slide, por gentileza. Aqui uma nova imagem com microcalcificações também, que foi submetida a uma biópsia, né? E foi comprovado que trata-se de um câncer de mama. Pode passar, por gentileza? Isso. Aqui nós temos um caso raro, que não é tão frequente no nosso meio, mas que, infelizmente, em algumas regiões do Brasil ainda acontecem, né? Que é a infiltração da pele da mama por meio do câncer. Então, o câncer ele cresce dentro da mama, dentro do parênquima da mama, e quando ele cresce muito, ele pode extravasar e comprometer a pele também. Então, a gente pode ver nessa imagem. Só uma pergunta. Essa pessoa, por exemplo, ela deixou, então, os sintomas até chegar a esse estágio, doutor? Exatamente. Isso aí é um exemplo de um diagnóstico tardio de um câncer de mama. Aí entram vários motivos do diagnóstico tardio, vai desde questões socioeconômicas, questões culturais, questões psicológicas. Então, mas no Brasil, infelizmente, a gente tem ainda uma porcentagem, né, que é pequena, né, graças a Deus, mas de cânceres que são avançados, né, que quando você faz o diagnóstico, você já encara ele como uma doença avançada. Próximo slide, por gentileza, né? E aí vem uma pergunta que eu acho que todo mundo deve ter em mente, né? Quem tem maior risco para o câncer de mama? Em primeiro lugar, pode passar o próximo slide, por gentileza? Em primeiro lugar, a gente tem que se atentar que o câncer de mama ele não é exclusivo das mulheres, né? Os homens também podem ter câncer de mama. Só que ele é muito mais frequente, 100 vezes mais frequente, como a gente pode ver nesse slide,
ele é 100 vezes mais frequente nas mulheres. Pode passar o próximo slide. E quais são esses fatores de risco, né? Quem são as pessoas que estão em risco para desenvolver o câncer de mama? Próximo, por gentileza. Então, a gente tem fatores de risco que são fatores genéricos, né? Que envolvem não só o câncer de mama, mas outros cânceres também, né? E temos os fatores que são específicos para o câncer de mama. Então, aqui, a idade maior do que 50 anos, fatores hereditários, né? Que é o gene BRCA1 e BRCA2, histórico de câncer de mama. O que é isso? Uma paciente que já teve um câncer de mama em uma mama, ela pode ter na outra mama, na mama contralateral. Então, isso aumenta o risco relativo dessa paciente ter um próximo câncer de mama. Próximo. Pacientes que tiveram a primeira menstruação com menos de 12 anos, pacientes que podem apresentar uma menopausa tardia após de 55 anos, primeira gravidez após os 30 anos, uso de hormônios, né, de contraceptivos, pílulas anticoncepcionais, reposição hormonal na pós-menopausa é outro dado muito importante, né? Pessoas que não engravidam, pessoas que mesmo ao engravidar não amamentam, tudo isso aumenta o risco de câncer de mama. Pode passar o próximo, por gentileza? E ingestão de bebida alcoólica, isso é um fato muito importante. Não existe uma quantidade segura. Eu posso tomar uma dose só por dia, posso tomar uma dose só por semana. Não existe uma dose segura, porque o câncer é uma doença multifatorial. Então, existe uma interação entre o seu organismo e seu estilo de vida. E o seu organismo, às vezes, ele pode carregar gatilhos genéticos, né? Gatilhos hereditários. Sim. E aí, dependendo do seu estilo de vida, podem desencadear o surgimento dessas neoplasias. Certo. O tabagismo, o sobrepeso e a obesidade, o sedentarismo, a exposição ao raio-x e tomografias, né, e realizar esses exames constante, com muita frequência durante um ano, é fator de risco. Tá? E quais são os sinais de alerta, né? Como que a gente pode... Isso é importante. Quando a gente pode se preocupar com algum sinal que pode aparecer no nosso corpo, na nossa mama, que pode chamar a atenção. Isso é muito importante, que a gente pode ver isso em casa, né? Então, lesões na pele que não cicatrizam, secreções que saem do mamilo, do bico do seio, né? Que tipo assim, doutor? Uma secreção, depende a cor. Saiu secreção ali, deve ser investigado, né? Pode ser transparente, pode ser com aspecto sanguinolento, né? Mas saiu a secreção, o paciente precisa procurar um esclarecimento, né? Certo. Alteração das veias que ficam na pele, né? Que você consegue perceber. Qualquer sinal de vermelhidão ou inflamação ou caroço que ocorra na mama. A própria inversão do mamilo, quando o mamilo entra para dentro da mama sem uma causa objetiva, né? Uma assimetria, uma mama fica diferente da outra, ela não era. Então, para isso é muito importante que a mulher se conheça, né? Ela saiba como que é a estrutura anatômica da sua mama. Olhar, né? Com cuidado, né? Exatamente. Né? Afundamento ou endurecimento ou enrugamento da pele, né? Mudança de textura da pele. Todos esses são sinais clínicos que a mulher ela deve ficar bem atenta, ela deve se conhecer, ela deve saber a característica, como que é a sua mama. E para isso a gente recomenda que pelo menos uma vez por mês ela se toque, né? Faça um exame da mama. Existe ainda uma controvérsia, né? Vale a pena fazer o toque, vale a pena, não vale o diagnóstico. O que acontece? Hoje nós sabemos que o toque na mama, ele é muito importante, mas ele não é o primordial, porque através de uma mamografia bem feita, através de um ultrassom de mama bem feito, uma ressonância em alguns casos selecionados, você consegue um diagnóstico bem mais precoce do que o toque na mama. Mas o toque pode ser uma ferramenta, né, ser um exame complementar. Então, o toque ele é importante. Nesse caso, por exemplo, a mulher se toca e nota alguma coisa de diferente, doutor.
a quem ela tem que recorrer? Existe um caminho? Exato, ela tem que procurar o médico mais próximo. Ela deve procurar um médico da unidade básica de saúde, se ela tiver acesso, o seu próprio ginecologista, se ela tiver acesso. Aí depende da condição socioeconômica, né, social da paciente, qual é o acesso que ela tem, né, que a gente está falando a nível de Brasil, né, a nível nacional. Mas todo médico ele tem que ter um conhecimento mínimo de uma patologia que é frequente, não é só um oncologista, muito pelo contrário. Os casos, quando chegam para nós, oncologistas, eles já chegam diagnosticados. Então, às vezes, é um médico que está lá na linha da frente, o médico que está dando o primeiro atendimento lá na unidade básica de saúde, ou o próprio ginecologista que está atendendo essa paciente rotineiramente, anualmente, que vai fazer o diagnóstico, que vai fazer o primeiro atendimento e que vai dar essas orientações. Certo. Próximo slide, por gentileza. E aí a gente mostra como é feito o autoexame, né? Então, ele deve ser feito preferencialmente após o período da menstruação, porque antes, nesse período, a mama incha um pouquinho, então o exame fica um pouquinho mais difícil, né? E é importante que faça. Então, aqui tem algumas técnicas que a gente pode ver nesse slide, né? Que a mulher deve se palpar, mas o mais importante é ela conhecer essa anatomia, porque se surgir um nódulo na mama, se surgir uma assimetria, uma inversão do mamilo, ela mesma vai falar, opa, não estava assim, não é minha mama, não era assim, ó, isso aqui eu não tinha. Então, ela passa a se conhecer. Então, a técnica é muito variável, né? A mulher, ela vai aprender a se tocar e conhecer a mama dela, né? Então, o mais importante é que isso seja feito de maneira periódica para que ela conheça o próprio corpo dela, conheça a própria mama. Durante o banho, né, doutor? Dá uma boa possibilidade, exatamente, né? Durante o banho, sem dúvida. Próximo, por gentileza. E como é feito o diagnóstico de câncer de mama? Próximo, por favor. Então, o diagnóstico do câncer de mama, ele começa com uma suspeita, né? Que pode ser feito por um desses 3 exames, né? Ultrassom da mama, a mamografia ou a ressonância nuclear de mama. Próximo, por gentileza. E nesse exame você vai diagnosticar nódulos ou massas, assimetrias de tecidos mamários ou microcalcificações, como nós vimos lá naquele primeiro slide. E após essa dúvida, né, esse exame gera essa dúvida, essas alterações patológicas, ela vai ser submetida a uma biópsia. O que é isso? Vai ser retirado um fragmento, um pequeno pedaço daquele tecido e vai ser feita uma análise anatomopatológica. Né? Normalmente, esse procedimento é um procedimento com uma dor mínima, né, feito com anestesia local, nas clínicas especializadas, com uma agulha própria. Então, não é um procedimento... Assusta, né? Não é um procedimento livre de dor, mas também não é um procedimento tão dolorido assim, né? Então, é um procedimento bem aceitável diante do benefício disso, né? Certo. E aí vem uma dúvida, né? Todos os nódulos de mama são câncer? Não, nem todos os nódulos de câncer são câncer. Existem nódulos da mama que são nódulos benignos, né? Que a gente não precisa se preocupar. Mas esses nódulos, eles precisam ser esclarecidos. Então, se eu tenho um nódulo na mama, eu não posso inferir que ele é um nódulo não perigoso, que ele é um nódulo benigno, sem antes um esclarecimento, sem antes uma avaliação de um ultrassom da mama, de uma mamografia e, eventualmente, até de uma biópsia. Existem casos que a gente precisa tirar um fragmentozinho daquele nódulo para que a gente tenha certeza que aquilo não é câncer. Então, a gente não pode se conformar com aquela patologia. Ah, eu tenho um nódulo na mama, mas eu achei que ele não era nada. Aliviou, né? Exatamente. Não, você não deve achar. Primeiro você deve pedir ajuda, um esclarecimento médico, né? Para que você fique totalmente tranquila e que seja uma decisão acertada, né? E um acompanhamento seria interessante também? Muitas vezes sim, muitas vezes sim, né? Como que é feito o tratamento do câncer de mama? Então, reforçar que o câncer de mama, na grande maioria das vezes, ele tem cura, é uma pequena porcentagem que não tem cura, né? Então, isso é um folclore, né? Até hoje, nos nossos dias no consultório, ainda existem pessoas que acham que o câncer de mama é uma sentença de morte. E por isso, né? às vezes, não faz um autoexame em casa com medo de encontrar algo, né? E passar por essa situação. Exatamente. Então, é muito importante a gente ter isso em mente. E quanto antes nós fizermos o diagnóstico, melhor. Maiores as chances de câncer, né?
E o tratamento ele depende da fase da doença. Basicamente, ele envolve radioterapia, quimioterapia e cirurgia. Então, aqui a gente tem um exemplo de um aparelho de radioterapia irradiando o setor da mama, né? Aqui nós temos exemplos de tipos de incisão, como que é feito o corte na mama, tem vários tipos de cirurgia que podem ser feitos. Hoje em dia as cirurgias elas têm uma tendência a serem conservadoras, né? Tem uma visão muito estética nas cirurgias de mama. Próximo, por gentileza. Antigamente... Mas o pessoal está preocupado em deixar a mulher com uma estética boa, doutor? Sim, muito preocupado. Antigamente, as cirurgias elas tinham uma tendência de serem cirurgias mais radicais. Nos últimos 20 anos, isso foi havendo uma acomodação, uma modificação, e hoje você tem como uma segunda prioridade, digamos assim, a primeira prioridade é o tratamento oncológico e a segunda prioridade são os ganhos estéticos e funcionais. Porque isso mexe com o psicológico da mulher, né? É importante para o tratamento dela, muito, né? Muito importante. E qual que é a importância do tratamento precoce, né? O que é o tratamento precoce? Você fazer o diagnóstico quanto antes. Então, um tumor de mama, um câncer de mama que tem 1 centímetro, ele é muito melhor do que um câncer de mama que tem 3, 4, 5, 7 centímetros, né? Então, quanto antes eu fizer essa investigação, menores são as chances de metástase. O que é a metástase? Esse slide mostra que quando a célula cai na corrente sanguínea ou no sistema linfático, e ele vai para outro órgão. Então, ele começou na mama e ele vai para o fígado, ele vai para o osso, ele vai para o cérebro, ele vai para vários outros órgãos, e aí é uma situação muito mais complicada. Então, quanto antes eu fizer o diagnóstico precoce, maiores são as chances de cura, né? É isso mesmo. E melhores também são as chances estéticas. Próximo, por gentileza. Então, aí aqui a gente está dando o exemplo, né, que essas células caem na corrente sanguínea e podem ir para o osso, para o fígado, para o pulmão, né, para o cérebro. Então, é um processo que ocorre... normalmente isso não ocorre em doenças precoces, doenças iniciais. Então, um tumor de 1 centímetro, ele tem uma chance muito menor de dar metástase do que um tumor de 3 ou 4 centímetros. Por isso que a gente deve sempre investigar, fazer uma busca ativa, porque quanto antes, melhor. Quanto antes, melhores as chances de cura. E melhores as chances estéticas também. Então é bom multiplicar essa informação do doutor para todos de casa, né? Com certeza. Quanto mais... E a gente colocou essas fotos justamente para ressaltar, porque a imagem ela entra na memória, né? Próximo, por gentileza. Aqui é outro dado importante, né? Toda vez que você vai tirar um câncer, existe uma questão que nós oncologistas primamos muito, né? Que é a ressecção com margem. Então, se você olhar aqui essa imagem do lado esquerdo, você pode ver que ela tem uma distância de tecido bom ao redor. Isso é a margem de segurança. Se você olhar a imagem que está aqui na lateral, você pode ver que o tumor ele atinge a borda. Então, isso é uma situação ruim. Se o paciente for submetido a esse tipo de tratamento, ele precisa reavaliar esse tratamento e, às vezes, submeter a um novo tratamento, porque o tumor ele precisa ser retirado com margens de segurança. Isso é fundamental, não só para o câncer de mama, mas para todos os tipos de câncer. Próximo. Então, aqui a gente dá o exemplo, né? E isso vem descrito pelo patologista quando a margem de segurança foi boa, quando a margem está dando essa segurança que a doença foi retirada como um todo. Então, é muito importante num dos tópicos de tratamento é a ressecção com margens de segurança. Essa da direita aqui ultrapassou? Não, a da esquerda, onde você tem esse tecido branco, ele chega ao limite. A outra não, o tecido rosa é o tecido normal, né? Claro, exemplificando, né? É um esquema, um desenho, né? Uma figura, exemplificando a margem de segurança e o tumor todo fechadinho lá dentro e em volta tecido normal. Próximo. Aqui a gente tem um resultado de uma retirada completa da mama, que é uma cirurgia hoje feita com uma certo menos frequente, porque hoje em dia os tumores são diagnosticados mais precocemente, né? E aí, próximo, por gentileza. Nós temos aqui outro câncer de mama ressecado com uma cirurgia conservadora. Notem vocês que foi possível preservar a auréola, o mamilo, né? Então, quando tiver cicatrizado,
isso aí vai ficar praticamente imperceptível, né? Próximo. É verdade. Aqui nós temos também outro resultado de uma ressecção feita com a implantação de uma prótese. Aí o cirurgião plástico, ele opera junto conosco e ele coloca a prótese e faz a reconstrução do mamilo. Então essa auréola aí do lado esquerdo, né, ou direito da tela, Sim. essa auréola é uma reconstrução feita por um cirurgião plástico. Todo cuidado, então, teve, né? Todo cuidado com a questão estética. Né? Próximo, por gentileza. Então, reforçar o que a gente falou, né? O tratamento precoce, ele aumenta a chance de cura e ele aumenta o resultado estético e funcional, porque você pode fazer um tratamento menor, pode fazer uma cirurgia menor, pode fazer um período de quimioterapia mais brando, né? Com quimioterápicos mais leves para o paciente. Isso que eu ia perguntar. Cada paciente, ele tem um protocolo de tratamento, Justamente. doutor? Cada paciente é submetido a um protocolo de tratamento, tanto cirúrgico quanto sistêmico, né, com quimioterapia. Não é uma quimioterapia igual para todos os casos. Também né? é uma coisa que o pessoal fica pensando, nossa, vai sofrer, é a mesma quimioterapia, que ela vai passar, eu vou passar? Não, isso é individualizado. Hoje em dia, cada caso ele é estudado dentro de uma individualização, que ele vai desde a idade, do peso, da altura do paciente, até as características próprias da doença, da neoplasia. Tá? Então, isso é individualizado. Próximo, por gentileza. Alguns mitos, né, que é importante a gente esclarecer, né? Primeiro deles que a gente ainda ouve, né, que é o câncer não tem cura. Tem cura sim, isso não tem a dúvida, né? Outro mito é se mexer espalha, é pior, né? Algumas pessoas, infelizmente... antigos, principalmente. Isso não é verdade, né? Não vou fazer exame porque quem procura acha. Também não é verdade, porque quanto antes você achar, melhor é. Melhor é o tratamento, mais fácil é o tratamento é mais estético, porque ele vai crescer, ele vai aparecer. Se você não procurar, ele vai aparecer, né? Desodorante causa câncer. Isso também o pessoal fala, doutor. Não tem isso na literatura, né? E prótese de silicone também causa câncer de mama. Não tem isso na literatura. Existem alguns casos raríssimos de linfomas, que não são cânceres de mama, que podem ter alguma relação com a resposta inflamatória, mas também são exceções, né? São exceções. A prótese de mama, ela é muito utilizada no mundo e a gente não tem essa causa, essa relação. Não tem essa relação de causa e efeito entre prótese de mama e câncer de mama, né? E aí vem o principal, né? O que eu posso fazer para diminuir o meu risco de câncer de mama? Aí a gente divide em alguns cenários, né? Então, tem situações, podem passar, primeiro, por gentileza, né? Situações que a gente pode adequar o nosso estilo de vida, né? Certo. Então, restringir bebida alcoólica, não fumar, ter uma atividade física diária de ao menos 150 minutos por semana, atividade física moderada. O que é atividade física moderada? É você fazer uma caminhada, por exemplo, e no ritmo dessa caminhada você não consegue conversar. Se você tiver batendo papo com a amiga, né? Exatamente. Caminhando. Se você estiver fazendo uma caminhada, olhando devagarinho, conversando, não é efetivo para atividade física, ela não é um esforço moderado. Então você tem que caminhar num ritmo que você não consiga conversar, né? Controle de peso, uma dieta balanceada. O que é dieta balanceada? É uma dieta rica em fibra e pobre em gordura, né? Uma dieta rica de vegetais, alimentos integrais e pobre em farinhas, pobre em gordura. Isso é uma dieta balanceada. Não realizar a reposição hormonal ou realizar minimamente essa reposição hormonal. Hoje em dia, as mulheres que fazem reposição hormonal são mulheres que têm alguns sintomas, né? Ela não faz isso como uma receita de bolo. Ela tem que ter uma justificativa para que ela tome o hormônio, e esse período de hormônio é o período mais curto possível, porque sabe-se que essa reposição aumenta o risco de câncer de mama. Se ela engravidar, de preferência amamentar, e não se expor à radiação de maneira excessiva. O mínimo, né? Exatamente. Realizar exames, no estritamente necessário, né? Não ficar com essa cultura de ficar realizando exames para ver coisas que não existem. Sempre procurar um médico, né?
e ouvir a indicação do médico e não conversar com alguém e falar, seria bom eu fazer esse exame. A pessoa chega lá já querendo fazer aquele exame. Pôr no Perguntar, Google. exatamente. Perguntar para o médico se existe indicação de algum exame, né? Que aí o médico vai ser a pessoa mais indicada para que ele indique o melhor exame, a melhor estratégia para aquele diagnóstico, né? Uma boa Eu acho que aula, essas doutor. informações eram essas. Se você São tiver cruciais. Eu tenho alguma dúvida, alguns Monique? questionamentos, assim, por exemplo, no caso do exame da mamografia. Sim. Tem uns protocolos do Ministério da Saúde que Sim. acima dos 40 anos Sim. que a gente tem que fazer anualmente. Isso. Para baixo disso, qual que é o seu conselho? Então é o seguinte, existe um pouquinho de controvérsia em relação à idade. A maioria das sociedades de oncologia e a nível internacional, elas colocam como a faixa etária mínima 40 anos. Então, uma mulher com risco normal, populacional, né, que não tenha nenhum outro agravante, ela deve iniciar a sua mamografia aos 40 anos. E de preferência ela realizar concomitantemente um exame de ultrassom. O exame de ultrassom, ele complementa o exame da mamografia. Ele melhora a acurácia, ele melhora a capacidade da mamografia de fazer o diagnóstico. Então, o ideal é que se comece aos 40 anos, com uma mamografia e um ultrassom. Quando que você realiza fora disso? Quando você tem um histórico de câncer de mama importante, ou seu, ou de algum familiar de primeiro grau, ou você tem uma irmã ou uma tia. Aí entram situações de exceção, né? Mas as situações de rotina é ultrassom e mamografia aos 40 anos. E aí, dependendo dos achados, você repete esse exame anualmente, ou você repete esse exame a cada 6 meses, se houver alguma dúvida, ou a cada 4 meses, se houver alguma situação, e eventualmente, se precisar, o paciente é submetido a uma biópsia. Tá. Eu vi também que tem ultrassom nuclear, que o doutor colocou. Ressonância. Ressonância nuclear é uma coisa mais inovadora? Isso. Não chega a ser tão inovadora, mas ele é um exame que tem uma sensibilidade maior. Para alguns casos, né, específicos, você precisa realizar a ressonância, nunca como o primeiro exame. Então, normalmente, a sequência faz a mamografia, se possível, faz o ultrassom complementar, se ficar com alguma dúvida, faz a ressonância. Mas isso, o médico ele vai solicitar esse exame de acordo com a indicação. Então eu quero fazer uma ressonância da mama, porque a ressonância é melhor que a mamografia. Certo. Nem sempre é melhor. Existem trabalhos que indicam que você realizar uma ressonância sem uma indicação precisa pode gerar dúvidas e aumentar o número de biópsias. Então, radiação também. Exatamente. Então, eu vou fazer mais ressonância, às vezes eu vou enxergar coisas que não existem e eu vou precisar de uma biópsia para esclarecer isso aí. Então, o ideal é que siga-se esse protocolo. Faz a mamografia, faz ultrassom. Às vezes, na maioria dos casos, esses exames já esclarecem, já são esclarecedores. E aí, em casos de exceção, né, aí o médico especialista ele vai indicar ou não a realização da ressonância. Então, falando em precisão, eu não sei, eu acho que o doutor deve lembrar a atriz Angelina Jolie. Sim. Você lembra que ela tirou as mamas por conta da mãe ter morrido com câncer de mama? O que o doutor acha disso? Porque tem mulheres que seguem esse mesmo conselho, né? Então, no caso dela, ela fez um estudo hereditário, né, que a gente tem que lembrar que a grande maioria dos cânceres não são hereditários. Nem os da mama, nem do intestino, nem do útero, nem do ovário. Não precisa ficar com medo, então. Não, na grande maioria não são hereditários. Uma minoria, entre 5% e 10% desses cânceres, eles podem ter uma hereditariedade. Nesse caso, é feito um estudo genético, que a gente colocou no nosso primeiro slide, que é lá a letrinha BRCA1 e BRCA2, que foi o caso dessa atriz. Né? Ela teve, então. Aí nesse caso, ela poderia ter optado por fazer um monitoramento mais rigoroso, né? Mas ela optou por realizar uma cirurgia plástica, onde você retira todo o tecido da mama. Então, foi uma opção, um desejo dela. São decisões, assim, individualizadas, né? Mas o que é importante é que quando existe esse risco hereditário, quando existe esse histórico na família, normalmente é feito um esquema
de monitoramento diferente. Então, aquela história dos 40 anos não é válido para essas famílias que têm um histórico de hereditariedade. Então, por exemplo, se você tem um histórico de hereditariedade, a sua mãe teve um câncer de mama aos 35 anos, com 10 anos menos, com 25 anos, você já vai começar um segmento, né, o que a gente chama de follow-up, né, um segmento, monitoramento do seu risco. E algumas mulheres preferem tomar uma atitude, né, e aí é uma decisão pessoal, de eventualmente fazer uma cirurgia plástica e retirar o parênquima mamário, né? Então, para viverem mais tranquilas. Isso, exatamente. É uma decisão pessoal, não é algo que todas vão tomar. Isso é algo bem individualizado, que ficou famoso no caso dela, né? Só mais uma pergunta, doutor, isso é mais individual meu. Eu uso o DIU, o Mirena, que, né, libera hormônios. Sim. Há alguma relação anticoncepcional? Não, praticamente com não. mama? Praticamente não tem relação de risco com câncer Porque hoje de mama. cada vez mais está disponibilizado, tanto no SUS, né, quanto na rede privada. O efeito dele é muito mais ali no local, na parede do útero, e ele não tem relatos de aumento de risco de câncer de mama. Ai, que bom, ficou aliviado também. Sim. Então, doutora, acho que a gente conseguiu explanar de forma aberta e consciente para todo mundo que está escutando. Espero que as pessoas que escutem passem para frente também, indiquem o autoexame, né, o inicial, né, doutor, que é muito importante. E assim, eu acho que a gente tem que lembrar das duas vertentes. Primeiro, o diagnóstico precoce. Isso. Então, se eu tenho algo, eu preciso esclarecer o que é e quanto antes melhor. E segundo, a vertente do estilo de vida. Então, assim, se eu puder fazer 150 minutos de atividade física, é um estilo de vida. Eu vou ter um estilo de vida mais saudável. Se eu puder ter uma dieta mais balanceada, mais regrada, com menos farinha, menos açúcar, menos gordura, menos fast food. Então, são coisas que parecem simples, que estão ao nosso alcance. Todo mundo pode fazer uma caminhada de 150 minutos por semana. São 5 vezes de 30, olha, né? Só, rapidinho. Ou 3 vezes de 50 minutos, uma caminhada. Isso diminui não só o risco de câncer de mama, mas diminui... É para tudo, né, doutor? Diminui, tudo faz bem. Exato. Diminui a chance de você ter um derrame, né? Um acidente vascular encefálico. Diminui a chance de você ter um infarto. Ele diminui a chance do câncer de intestino, do câncer de pulmão. Então, vários cânceres, e assim como patologias vasculares também, cardiológicas. Inflamação do corpo, essas coisas. Exato. A manutenção do peso, né? Você se preocupar com o seu peso. Então, são situações que estão relacionadas ao estilo de vida e que dependem muito mais da nossa atitude. Então, é algo que está ao alcance da maioria das pessoas. A gente pode fazer, gravar outros podcasts nessa linha, né, doutor? De saúde, prevenção. Com certeza. Temos muito o que falar. E nós temos vários professores aqui que são capazes de dar esse tipo de orientação. Sim. Eu acho que é uma linha muito interessante. O espaço está aberto. Eu agradeço muito. Para mim é um privilégio estar aqui com você, Monique. Muito obrigado. Eu também, doutor. E mais vezes estaremos aqui. Pessoal, obrigada por acompanhar a gente. Como falamos, mais vezes, né, teremos esse espaço para falar do que é bom para nós, para o corpo, para a mente. Então, siga a gente aí nas nossas redes sociais. Um abraço para todo mundo. Um abraço, doutor Poleto. Obrigado, agradeço.